Dona Silvia, a senhora foi professora? Fui. De qual matéria? Genética e estatística. A senhora foi graduada em quê? Eu? Isso, Agronomia. agronomia. Em qual faculdade? Agronomia. Em qual faculdade? A senhora lembra a faculdade? Na agronomia. Minha mãe hoje tem 75 anos. Há 6 anos ela foi diagnosticada. As suspeitas começaram quando ela começou a perder o carro. Ela vinha aqui em casa, muitas vezes chegava de táxi desesperada porque o carro dela tinha sido roubado, ela tinha ido ao médico, tinha ido ao banco e não tinha encontrado o carro dela. Eu e meu marido então saíamos em busca desse carro e sempre a gente encontrava. Ou seja, ela não lembrava onde ela tinha estacionado e ela se desesperava com essa situação. Eu comecei a perceber que ele estava esquecendo de algumas palavras e perguntava o significado daquela palavra. E alertei a ele, eu falei, olha, vá ao neurologista para poder saber o que está acontecendo, por que você está esquecendo, né, determinadas palavras, já que é uma pessoa que leu muito, sempre leu muito. E o que me assustou mais foi quando ele estava tomando café da manhã com minha mãe e eu perguntei sobre uma chave de fenda. E ele virou para mim e perguntou o que era a chave de fenda. Aí eu falei, bom, chegou ao ponto máximo. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Os neurônios, né, cerebrais, eles vão morrendo aos poucos, né, devagarinho. A gente não sabe ainda por que isso acontece. A gente não sabe, a gente sabe que tem lá nos neurônios umas proteínas que se depositam, né, vão se aglomerando, isso faz com que o neurônio não funcione mais e vai morrendo devagarinho. Mas por que isso acontece a gente não sabe, né? Então, é uma doença degenerativa que ainda não tem cura. Existem medicações que podem ajudar a doença a evoluir mais devagar, manter o paciente funcional por mais tempo, né? Mas que a gente está muito esperançoso que daqui a alguns anos exista alguma coisa que vai vir aqui, pelo menos para bloquear a doença, né? Pelo menos parar onde estava. Mas por enquanto a gente não tem ainda. Então é uma doença, por enquanto, incurável, degenerativa. Eu gostava do que eu fazia, meus alunos eram muito bons. Não era aquela coisa de quietinho, não, conversavam, falavam. Tinha alguns mais doidinhos, mas funcionava. Do que o senhor mais sente saudade da aeronáutica? Da Serra do Cachimbo. Então, eu era comandante lá. Foi lá que os índios nos atacaram. Teve uma equipe inglesa que estava procurando nascente de rio lá. E foi para lá, levaram operários de Mato Grosso, mas aí ficaram muito tempo e um deles foi lá para o Cachimbo. Chegou lá, nós falamos para ele, para ter cuidado. Ele falou, não, índio não tem perigo não. Índio a gente dá
qualquer coisa para ele, se sossega. E foi sozinho, foi flechado pelos índios, né? Foi morto lá. O principal sintoma inicial é a memória, perda de memória recente, né? É aquela memória que a gente chama que ele não consegue mais criar novas recordações. O que já existe do passado está lá, mas o que é novo, ele começa a ter dificuldade, né, de criar novas informações e lembrar depois. Coisas do dia a dia mesmo. No início é muito difícil, porque é muito pouco divulgado isso. Então você não sabe como tratar. A pessoa grita, você grita junto com ela. Foi quando eu comecei a procurar, a entender o que era demência. Foi quando eu fui atrás, busquei, fui participar do grupo de Alzheimer, que é no HGG, né, para entender realmente a doença. A Associação de Alzheimer do Estado de Goiás, como ela é melhor conhecida, ela tem um papel fundamental que é a de orientar, dar ajuda, fazer com que os cuidadores de Alzheimer não sofram tanto quando está cuidando dos seus demenciados. E uma das chamadas atividades programadas são as reuniões das últimas quintas-feiras de cada mês, no HGG, tá? Geralmente no auditório, onde acontecem as atividades programadas, que é palestras, esclarecimento. Nós fazemos, por exemplo, uma programação das palestras com bastante antecedência, trazendo profissionais multidisciplinares para poder trazer esse conhecimento. Nós sempre colocamos na nossa agenda de 1 a 2 geriatras no ano, nós colocamos de 1 a 2 neurologistas durante o ano, são 10 palestras feitas e trazemos um fisioterapeuta, um psiquiatra, uma fonoaudióloga e assim vai. Então a gente é muito feliz de fazer esse trabalho porque a gente vem alcançando não somente o estado de Goiás. A doença possui 3 estágios. O estágio leve, onde você tem principalmente essas alterações de memória recente, e depois você tem o estágio moderado, quando o paciente já tem as alterações são bem marcantes, além disso já tem uma perda da memória mais antiga e ela é bem delimitada pela questão das alterações de comportamento, onde o idoso pode ter agressividade ou apatia. E a terceira fase, que é a fase grave, onde o paciente já tem uma dependência total de cuidados para todas as suas atividades básicas, como comer, tomar banho, se vestir, se higienizar. Minha mãe está na fase intermediária para a fase avançada, porque as fases elas se misturam um pouco. Tem sintomas da fase inicial que se estendem até a fase intermediária, da intermediária que se estendem até a fase avançada, então não é muito bem delimitado. Eu diria hoje que ela está da fase intermediária já com alguns traços da fase avançada. A reação dela sempre foi de negação, ela nunca aceitou que tivesse doente, muito menos com mal de Alzheimer. Então, toda vez que alguém tocava no assunto, o que eu mesma dizia, que ela precisava se cuidar, que ela estava com mal de Alzheimer, que os remédios que ela sempre teve muita resistência em tomar eram necessários, ela sempre me respondia muito enfaticamente que não, que ela não tinha mal de Alzheimer. Hoje ele se encontra na fase 3, que é aquela fase de ver bichos, ver pessoas. Ele sabe que ele está doente. E eu nunca escondi isso do meu pai. E não queria, de forma nenhuma, dizer para ele, olha, você não tem nada. Você tem sim. Você tem uma doença, essa doença não tem cura e vamos fazer o melhor que pudermos. A família, ela procura o psicólogo geralmente no primeiro estágio ou no segundo estágio. Às vezes alguns procuram no terceiro estágio da doença. Quando já está muito avançada, quando já está em crises fortíssimas, aí eles procuram ajuda. Mas assim, tem aqueles que a partir do momento que descobriu a doença de Alzheimer, já vai atrás de uma ajuda até para saber como lidar com aquilo. Eu fazia acompanhamento psicológico, foi muito importante porque foi no início da doença da minha mãe e é uma doença, primeiro é uma doença nova, a gente não tem muitas informações.
É uma doença muito rápida, os acontecimentos vão se sucedendo de uma forma alucinante, a gente não consegue acompanhar isso. E nesse momento foi muito importante para mim ter esse acompanhamento, até para que eu entendesse que minha mãe estava com mal de Alzheimer, que eu precisava encarar isso de uma forma tranquila, porque se eu fosse me desesperar, eu não ia ajudar ninguém, nem a ela, nem a mim. O Alzheimer é uma doença que deixa a família muito fragilizada, que é o caso da minha mãe e eu, porque são as pessoas mais próximas. Desestrutura tudo. A sua vida muda. Em todos os cuidadores, a família principalmente, de preferência o que está mais diretamente com o doente, né? Com a pessoa, porque tem a família inteira, mas um ou dois ficam mais próximos e cuidam mais, né, da pessoa doente. Eles ficam às vezes perdidos, mas ao mesmo tempo tem que ter o apoio de toda a família. O importante é a gente entender que esse cuidador, ele precisa de apoio, porque muitas pessoas vêm para criticar, para apontar o dedo, para falar o que você fez, o que você deixou de fazer, o que poderia ter feito melhor, mas não para ajudar, para dar um apoio. E aí, você está precisando de ajuda? Minha mãe hoje conta com 3 cuidadoras, porque ela não pode, sob hipótese nenhuma, ficar sozinha. Eu trabalho, eu tenho minhas atribuições e eu não posso estar lá a todo momento. Eu vou sempre, né? Eu estou sempre em contato, quase todos os dias eu estou na casa dela, mas eu preciso que na minha ausência tenha alguém. Eu me sinto muito solitária nessa luta, porque eu não tenho a ajuda de ninguém. Minha família não mora aqui. Os irmãos dela, os sobrinhos moram em Fortaleza, minha irmã mora nos Estados Unidos, meu irmão mora no Rio de Janeiro. Então só tem eu aqui e a gente precisa conversar, precisa desabafar, precisa ter um ombro para chorar, porque não é fácil e eu não tenho. Eu me sinto muito solitária. Eu sempre quis deixar, principalmente meus irmãos, muito a par de todo o processo. Então eu sempre escrevi textos, em princípio para mim, para poder externar aquilo que eu sentia de alguma forma. Eu achei na escrita essa maneira de externar meu sentimento. E sempre mandei esses textos para eles por e-mail, como uma forma deles poderem acompanhar não somente o processo de doença dela, mas o processo pelo qual eu estava passando. As respostas nunca foram as que eu esperava, eles nunca demonstraram muito apoio, muita empatia pelo que eu dizia, mas eu sentia que eu estava cumprindo o meu dever, para que depois não houvesse essa reação de dizer, mas ela está nesse estado, você não fez nada, você não nos avisou, você não tomou nenhuma providência, se estão querendo receber esses e-mails ou não, eu não sei, mas eu continuo mandando. E eu vou continuar justamente para não ter esse tipo de cobrança. Hoje eu tenho 2 cuidadores, um o dia inteiro, o outro à noite. Eu não moro com eles hoje. Eu tive que me afastar até psicologicamente, porque me abalou muito, emocionalmente, fisicamente. Eu emagreci demais, eu não dormia quase. Eu ficava naquela preocupação, ele está dormindo, vá lá que caia da cama. A principal queixa do cuidador é que, e agora, o que eu faço? Como agir? Como lidar? Tá ficando cada vez pior, tá adoecendo mais e mais ao invés de melhorar. Tá ficando mais doente, tá ficando mais nervoso, tá ficando mais agressivo às vezes, tá esquecendo demais, tá esquecendo de mim, tá esquecendo quem sou eu, né? Então, as queixas deles são essas, de que o doente está ficando cada vez pior. É muito difícil você ver uma pessoa que você ama se deteriorando na sua frente, porque eu acho que mais do que piorar, é deteriorar mesmo. Então, no primeiro momento, eu ficava muito impressionada com o envelhecimento físico dela. E a questão da saúde também, de ver que hoje ela anda devagarzinho, que ela não lembra das coisas, que ela não faz mais as atividades dela, que ela tem dificuldade para comer. Isso é muito triste, não é fácil lidar com isso. A rotina dela é basicamente ficar em casa. Ela se recusa a sair, ela não gosta de caminhar, de tomar um sol, de passear. Ela faz um pouquinho de crochê, mas
abandonou também, já não vê televisão, já não lê. Minha mãe sempre gostou de planta. Ela é agrônoma, então ela tem conhecimento, né? E tem o dom também. Mas ela já não cuida de plantas. Hoje a casa dela é uma casa com poucas plantas. Inclusive, quando a gente construiu essa casa nova dela, a gente deixou um gramado bem grande no fundo para ela colocar as plantas que quisesse, árvores frutíferas, samambaia, roseira, enfim, para ela decidir o que colocaria. Já tem 6 anos que ela mora nessa casa, a grama continua intacta, só a grama, ela não se interessou. Ela tem um cachorrinho que eu dei para ela na esperança de que ela levasse esse cachorrinho para passear e nesse movimento passeasse também, tomasse um sol, visse gente na rua. Ela nunca levou essa cachorrinha para passear, mas é uma companhia que ela ama. Ó as plantas. Oi, Lina! Oi, tudo bem? Tá tudo bem com você? Melhorou o olho? Ela se lembra principalmente de mim, porque hoje ela é minha vizinha, eu a trouxe para morar junto, perto de mim, e eu vou lá todos os dias, sou eu que cuido dela, que a levo ao médico, que a levo para passear. Então, ela lembra de mim. Dos filhos, ela lembra mais ou menos. Esses tempos agora, recentemente, eu fui fazer a curatela dela. E na sessão que a gente teve com a juíza perguntou para ela quantos filhos ela tinha. Ela disse que tinha 4, nós somos 3. Ela disse o meu, foi o primeiro nome que ela disse. Depois ela ficou um pouco hesitante, pensando, e ela disse o nome de 2 irmãos dela, que o outro era o Ciro e o outro era Ivan. E os meus irmãos são Ricardo e Flávia. E aí a juíza perguntou, sim, você disse 3, falta 1, quem é o outro? E ela pensou e falou, eu não lembro. A senhora tem quantos filhos? 4. Eu adoro a Silvana. Não é preciso que fique tomando conta como se eu fosse um nenenzinho. E ela respeita o jeito diferente que eu sou. As pessoas não são iguais. A vida é boa. Vale de como você se sente, como você lida com as pessoas, como você concorda de que as pessoas são totalmente diferentes. Não é necessário que as pessoas sejam iguais. E você aprende muito com as diferenças das pessoas. Ainda lembro o nome dos filhos, dos netos, às vezes confunde, às vezes não. Tem 8 netos. Alexandre. Está difícil de dizer. Quem são esses aqui? Você se lembra? Não, é você ali, né? Quem é? Não sei não. Tem você aí. É? Você. E junto de mim quem tá? Essa criancinha aí do lado. Quem é? Deve ser filho, né? É o Alexandre, esse que vai em Brasília. Cadê? Tá. A filha da Darusca, né? É. Neta. É, as bisnetas. E o outro também é filho da Darusca. Darusca. E essa aqui, quem é? Essa aí é a filha do Alexandre, né? Não, não é filha do Alexandre, não. Não? Da Vera? Também não. Não sei não. Não sabe? Não sei não. É a Larissa, filha da Darusca. A Larissa, em Portugal. Umas 2 semanas atrás, a minha mãe dispensou a cuidadora da noite. E às vezes à noite ele
acorda gritando, chamando por algum motivo. Ela se apavorou, saiu do quarto, porque ela dorme em outro quarto, ele dorme em outro. Ela saiu, escorregou e caiu. Os dois são almas gêmeas. Ele ficou tão preocupado que ele achou que ele podia sair de gatinho. E esse gatinho passou a noite toda no chão frio dormindo. Como que ela conquistou o senhor? Porque nós estudávamos na biblioteca em São Paulo. Fora da aula, estudávamos lá, nos conhecemos lá. Mas tinha vários colegas, né? E como eu era escuro, ninguém queria namorar comigo. Aí ela falou, vou quebrar o galho do neguinho aí. Fiquei até desconfiado, será que ela gosta de mim mesmo? É porque eu cantava muito, sabe? A que gravou muito na minha cabeça, aliás, foi aquele meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz. Pessoas que têm parente com demência é amor, carinho, compreensão, beijos, abraços, música. Eles adoram isso.